Suriam Baba 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 Xerererê. Contrabando, Suriam Baba Baba Baba. Contrabando, Suriam Baba 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 Baba. Contrabando, Suriam Baba 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 Xerererê. Suriam Baba 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 Xerererê. Oh, contrabando, Suriam Baba, contrabando, Suriam Baba. Vou botar uma hora, tá? Oh, contrabando, Suriam Baba 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 Xerererê. Suriam Baba Baba Baba. Está em ti. Oh, contrabando, Suriam Baba 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 Xerererê. Contrabando, Suriam Baba 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 Xerererê. Suriam Baba. Contrabando, Suriam Baba 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 Xerererê. Não tenho medo, estou bem certo que hará. Nada me falta, tua bondade seguirá. Toda culpa que me acusava, Contrabando, Suriam Baba, contrabando, Suriam Baba Baba, me perdoou. Uma mesa que foi preparada pra mim. Obrigado, Pai. E eu preciso, eu encontro aqui. Obrigado, Senhor. Nós te damos graça. Eu preciso Nós te louvamos. estar em ti. Nós reconhecemos a tua bondade, a tua benignidade. Nós reconhecemos o teu favor. Nós recebemos aqui, Senhor, a tua graça, a tua unção e o teu poder. Que haja graça nesse lugar, na autoridade do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós reconhecemos a tua bondade, a tua benignidade em nosso meio, Pai. Obrigado por mais um dia onde podemos simplesmente te agradecer por tudo que somos, por tudo que temos e reconhecer que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos preserva, é o Senhor que nos guarda. Obrigado, Pai, porque o teu Espírito já paira sobre esse lugar, esperando somente o envio da palavra, para que se realize aquilo que o Senhor planejou para esse dia. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que tudo aquilo que está no seu coração, para a vida de cada um de nós, será proporcionado de acordo com a tua vontade e a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Ministério de Música. Glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Tem carioca na área, paz. Amém? Você não vai ouvir S, você vai ouvir X aqui, porque a gente tem um chiado específico. Mas estamos muito felizes, muito honrados de estar nessa igreja. Obrigado a esse casal que nos convidou. Era um desejo do meu coração conhecer essa igreja. Óbvio que o pastor foi muito gentil aqui em cima, dizendo que as ovelhinhas são uma benção. Mas a gente sabe que ovelha é ovelha em qualquer lugar, só muda de endereço. Amém? Com certeza teve poda em algum lugar, teve ovelha crescendo muito no pelo, tem ovelha, né? A gente sempre sabe. Mas que bom que nós estamos num ministério onde sempre estamos em casa. Chegar na igreja de Porto, chegar na nossa casa, não faz diferença para nós. Isso é algo extraordinário que nós temos no Ministério Verbo da Vida, amém? Somos um, somos muitos, e isso não é um jargão, mas é uma verdade. Então, eu estou em casa eu não fico não, porque minha esposa não deixa. Quando alguém diz, fica à vontade, ela fala, olha, cuidado com o que você está falando, amém? Meu nome é Cláudio Alexandre, mas eu uso o apelido de Calxang Chianca mesmo, para que você saiba exatamente que aquilo que você ouviu, você talvez não ouviria em outro lugar. Pastor Cláudio tem um monte na internet, Calxang só tem um, amém? E é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, queridos, você pode se sentar. Nós cremos numa porção do Senhor essa manhã, para a vida de todos nós. Cremos que você não está aqui por acaso, Deus não é Deus de acaso,
Deus sabia que você estaria aqui, sabe da sua necessidade, sabe daquilo que você precisa ouvir essa manhã, sabe daquilo que vai trazer acalento e transformação na sua vida. E Ele nos trouxe aqui para nós compartilharmos um pouco da palavra e, quem sabe, sermos um canal do fluir de Deus para a sua vida, para a sua transformação e para o seu crescimento. Eu sou Marcela, trago um abraço da igreja de Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. Campo Grande é o bairro, Rio de Janeiro é a nossa cidade. E temos uma família lá também. Se você passar por lá, for fazer turismo lá no Rio de Janeiro, você pode passar lá na nossa igreja que você vai entender o que o pastor falou. Somos muitos, mas somos um verbo da vida em todas as nações. Amém? Amém. Nós queremos proporcionar a você hoje um tema um pouco específico, que ele precisa de um dia específico. O pastor disse que eu tenho 3 horas e 40 minutos, então eu estou bem à vontade, né? A gente vai fazer jejum hoje aqui, afinal de contas é sempre bom, né? Emagrece, ajuda uma série de coisas. Mas na realidade, a gente quer dividir um tema com vocês, que foi um tema que ele surgiu numa viagem. No meu caso, eu estava viajando em 2022 aos Estados Unidos e eu transitei em muitas casas, eu fiquei hospedado em casas diferentes e eu percebi que alguns hábitos que para mim eram comuns estavam se perdendo no meio de pessoas que estavam saindo das suas nações, mudando de cultura. E o Senhor me deu uma incumbência de tratar esse assunto onde eu tivesse oportunidade. E nós hoje vamos falar de um assunto bem simples, nós vamos falar da sua mesa, amém? E eu sei que você não ficou muito animado, eu vou te dar uma nova chance para você ser gentil comigo. Hoje eu vou falar da sua mesa, amém? Glória a Deus, amém? Espero até que você me convide, de vez ou outra, para ir lá na sua mesa também, amém? Eu gosto muito de experimentar a comida diferenciada, mas isso fica para outro dia que eu não estou podendo comer muito não. Então, e para que a gente possa entrar nesse assunto, eu preciso só fazer uma pequena abertura, uma pequena introdução, para que você entenda a importância de um tema que nós vamos tratar. Nós estamos aqui, o pastor solicitou um culto para toda a família. Então, por isso, não é um culto de casais, mas é um culto para falar com toda a família. E eu preciso que você entenda o que a sua família representa espiritualmente. Então, eu preciso aqui de um homem bem alto, que esteja aqui à frente, rapidamente. Preciso de uma... O primo do Guilherme. Ó, aqui pode ser. Esse tem voz de Deus mesmo. Vem, pode vir, que você vai ser Deus. Fica aqui na frente. Amém? Glória a Deus. Eu preciso, pastor, daquela pessoa da igreja que vê tudo, olha tudo, se envolve em tudo, executora, uma pessoa que é ativa, que faz muita coisa. Geralmente é uma mulher, infelizmente a gente sempre ganha essa prioridade, que vê muita coisa, é ela, e tem que ser rápido, pode vir aqui, você vai ser o Espírito Santo, amém? Agora eu preciso de um ligeirinho, um que seja rapidinho, ligeirinho, que faça entrega rápida. Quem é aqui? Então pode vir, Davi, vem rápido, você é ligeirinho, amém. Então, foi pego de surpresa, né, Davi? Mas é bom que já tem barba, ele vai ser Jesus, a palavra, amém? Olha então, aí, filho de Davi. Para que você entenda isso, nós estamos aqui com a Trindade reunida, né? Fala um haja aí para mim com a sua voz. Fala, haja luz. Não, fala daquele jeito que você se apresentou lá para mim. Isso, amém. Nós temos aqui o Criador, que é aquele que está no trono, não sai de lá. Ele está no centro do universo, onde ele comanda todas as coisas, ele é o Criador. Nós temos aqui a palavra, amém? A palavra estava com Deus do princípio, ele era o verbo estava com Deus, ele era Deus, ele é a palavra. E ali nós temos o realizador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é essa pessoa executora. O Espírito Santo é aquele que observa tudo. Você pode transitar, o Espírito Santo estava pairando sobre as águas. Você pode transitar, confere se está tudo direitinho. Se tiver alguma coisa bagunçada, você arruma. Amém? Porque o Espírito Santo ele faz essa atividade. A Bíblia diz que ele estava pairando sobre as águas. E essa palavra pairar, ela pode ser assimilada também a uma palavra como uma chocadeira. Ela estava gerando algo. Pode continuar transitando, você vai trabalhar aqui na frente, amém? E ele estava pairando sobre as águas. E eu quero que você entenda como tudo foi feito. Como todas as coisas foram criadas.
havia a palavra que estava com Deus, e Deus liberava a sua palavra. Deus libera a sua palavra ao encontro do Espírito. O Espírito fica mais perto, Espírito. Aqui, Espírito Santo. Não se distrai não, Espírito Santo, aqui na frente. Glória a Deus, ela foi conferir mesmo, essa cadeira estava alinhada. Amém. E aí, fica aqui na frente só. Toda vez que Deus queria criar alguma coisa, Deus enviava a sua palavra ao encontro do Espírito. E ele dizia, haja luz. E quando eles dois se encontravam, bate aí a sua mão na dele, pronto. Ixi. Havia luz, amém? Vai melhorar, a gente está ensaiando ainda. E aí a palavra retorna, porque lembra que a palavra não volta antes de realizar aquilo que precisava. O Espírito continuava pairando. E aí ele dizia, agora, volta aqui, Espírito Santo, aqui na frente, Espírito Santo. Oh, meu Deus, só aqui na frente, amém? Senão vai atrasar o culto. Aí o Criador envia nova palavra, separe a terra do mar, e a palavra vai até o Espírito, e quando eles se encontram, se realiza. Amém? Por isso que no nosso culto a gente primeiro faz o louvor, prepara o ambiente, depois a gente prega a palavra encontra o Espírito e você sai daqui com a sua cura, com a sua provisão, com aquilo realizado. Amém? O Criador envia a palavra encontra o realizador cria todas as coisas. Amém? Então era haja luz, haja os animais, hajam as plantas, hajam os peixes, era haja. Certo? Todas as cores foram criadas assim, menos você. Porque quando Deus criou, Ele chamou o Espírito Santo para perto, vem para cá, Espírito Santo. Ele reuniu 3, vocês podem dar as mãos os 3, fazer um círculo os 3, pode se reunir em círculo, isso. E nessa hora que Ele criou a mim e a você, não foi haja o homem, não foi haja a humanidade. Olha a palavra que eles usaram, façamos. Entenda que a partir de agora, Deus não fala mais na terceira pessoa, mas Ele começa a falar no plural. Ele fala, façamos o homem, a humanidade, como? A nossa imagem, a nossa semelhança. Não é mais haja, mas agora é façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. O que você precisa entender disso? A humanidade não foi criada no singular, mas a humanidade foi criada no plural. E foi no plural de semelhança, ou seja, assim como existia uma família no céu, o Pai, o Filho, o Espírito, assim como havia o Criador, a palavra e o realizador, ele diz, olha, nós somos diferentes, temos funções diferentes, atributos diferentes, mas estamos reunidos no mesmo propósito. Como vai ser a nossa família? Desse jeito, você é completamente diferente do seu marido, completamente diferente da sua esposa, completamente diferente do seu filho, porém, você está reunido no mesmo propósito. Deus criou o homem para relacionamento, para viver em unidade, para viver em relacionamento. Por isso que você não foi criado haja. Você foi criado, façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Assim como há uma família no céu, você foi criado para viver e habitar em família. Seja a sua família, esposo, marido, a esposa e o marido, seja a sua família em Cristo, seja os seus familiares, você foi criado para relacionamento. Amém? Você pode aplaudir a Trindade aqui. Glória a Deus. Obrigado, querido. Você pode sentar. Então você entendeu que quando Deus criou a família, Ele criou, não criou solto, haja. Ele criou, façamos a humanidade. Por que é importante você entender isso? Para que você entenda que família não é um projeto de Deus, um dos vários projetos. Mas na realidade, família é o projeto de Deus. Deus cria o enxoval todo, são 6 dias fazendo enxoval, entrega o mar, entrega a terra, entrega da forma, tudo aquilo, para quê? Para receber o seu filho. E aí ele cria filho, cria filha e coloca todos para habitar junto. E aonde é o final feliz da história? O homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e se tornará uma só carne. Esse é o final do primeiro episódio que terminou com o final feliz. Aí vem o capítulo 3, o Império contra-ataca. Aí vem Satanás e bagunça isso tudo e a gente está até hoje arrumando de volta. Amém? Mas qual era o propósito de Deus para o homem? Gênesis 1 e 2. Tudo que Deus queria para a gente estava lá. Amém? E ele termina essa criação na família. Quando ele cria a família, ele viu que tudo era muito bom e a história terminou. Amém? Então a gente precisa entender.
Esse é o propósito, essa é a vontade de Deus, que a gente viva em família. E para viver em família, nós precisamos ter algumas considerações que são relevantes para que a gente esteja vivendo nesse propósito comum. E um deles, o que eu quero tratar com você, nós vamos tratar com você hoje, é sobre a mesa, a importância da mesa. Por quê? Deus criou o homem para relacionamento, o pecado separou o homem de Deus, não foi Deus que se separou do homem, foi o pecado que separou Deus do homem, porque Deus não poderia habitar com o homem em pecado, por conta de quem? Porque o homem não suportaria, porque o homem morreria, porque o pecado não habita onde há a glória de Deus, amém? Amém? Glória a Deus, então o pecado não aguenta ficar onde tem a glória de Deus, e Deus se priva do relacionamento do homem para preservá-lo o homem até que tenha conserto. Mas qual o desejo de Deus? Relacionamento. Deus se sujeita a ficar numa caixa, para poder estar no meio dos homens. Ele cria a arca, Deus se sujeita a marcar encontros, Deus se sujeita a criar normas e procedimentos para que o relacionamento que seria natural pudesse acontecer. E na primeira tentativa de Deus, na primeira busca de Deus, melhor dizendo, de ter relacionamento com Deus, Deus dá a Moisés a instrução do tabernáculo, para que ele numa arca, numa caixa, pudesse habitar entre os homens, daquela criação. Agora, dentro dessa criação, a Bíblia cita pela primeira vez a palavra mesa, porque lá em Gênesis 3, a gente vê que Deus criou o homem para relacionamento. Em Êxodo 25, no versículo 23, ele vai dizer: também farás a mesa de madeira de acácia. Aí ele começa a dar um monte de detalhes que são muito maiores que a sua esposa dá em casa, porque às vezes você fala, para que tudo isso, né? Para que tudo isso? Não é de Deus, amém? Deus gosta de detalhe, Deus gosta de riqueza, Deus gosta de ordem, amém? Então Deus dá aqui, se você acha que tem talher demais na tua mesa, que tem bordado demais, lê aqui esse, você vai ver quantas instruções Deus deu para ter uma mesa com bordadura de ouro, com muita coisa. Por quê? Porque lugar de relacionamento é lugar belo, é lugar agradável, é lugar prazeroso. Amém? E aí, Marcela vai explicar melhor sobre a importância dessa mesa do tabernáculo para você. A mesa, ela não é só um objeto físico, ela é um objeto espiritual. A mesa tem uma importância espiritual. E quando a gente vai estudar essa passagem, quando a mesa aparece, queridos, a mesa como nós conhecemos hoje, ela aparece aqui pela primeira vez na humanidade. Antes dessa passagem, a mesa já existia. Só que a mesa, em outras culturas, era muito diferente da mesa que nós conhecemos hoje. As pessoas faziam suas refeições, às vezes sentada no chão, em almofadas, em tapetes, né? A mesa do oriental é aquela mesa bem baixinha, e ele senta naquela mesa baixinha. Nós, hoje, conhecemos essa mesa, que você conhece lá na sua casa, uma mesa alta, uma mesa mais extensa. Ela nasceu aqui, da vontade de Deus. E tudo que nasce da vontade de Deus vai muito além do natural. É um princípio espiritual, porque Deus é espiritual. Então, a mesa é um princípio espiritual, o princípio da mesa. E quando Deus decide fazer essa aproximação, porque antes o homem ia adorar a Deus em locais. Ele subia no monte para prestar a sua adoração, Abraão tinha lugares onde ele prestava culto ao Senhor. Agora não, agora Deus muda um pouco a história. Deus está dizendo, agora você não vai mais até onde eu estou. Agora eu vou me aproximar de você aonde você está. E por isso a construção do tabernáculo. E no tabernáculo a mesa. E Deus descreve tudo que Ele gostaria que tivesse sobre a mesa. E aí entram as galhetas, as taças, os pratos, os talheres, tudo isso sobre a mesa. Mas tem um componente muito, muito especial que eu quero ler com você
Você não precisa abrir, só presta atenção. Lá em Êxodo 25, no versículo 30, Deus diz o seguinte: porás sobre a mesa os pães da proposição, diante de mim perpetuamente. Sobre essa mesa, aonde Deus marca esse encontro, Deus se chegaria à humanidade, Deus estaria mais próximo da humanidade, deixando, não é, aqueles bilhetinhos, dizendo, olha, eu estava lá, agora eu estou me aproximando, e eu vou me aproximar tanto de você, que um dia eu estarei dentro de você. Amém? Deus estava dando passos em direção ao homem. E aí Deus diz, olha, sobre essa mesa vai ter um pão. E esse pão é o pão da proposição. Deus está fazendo uma proposta para a humanidade. Você aceita comer desse pão? Você aceita comer desse pão vivo que desceu do céu? É uma proposta de Deus sobre a mesa, uma figura de Cristo, aquele pão sobre a mesa. E a Bíblia vai dizer que ele era perpétuo, ou seja, todos os dias os sacerdotes trocavam aquele pão. Não era um pão dormido, era um pão fresco. Não era um pão com bolô, era um pão fresco. E todos os dias o pão da proposição, o pão da proposta, o pão da propiciação era colocado sobre a mesa. E sabe, queridos, quando nós entendemos o princípio da mesa como um princípio espiritual, nós podemos ter certeza que se Jesus está sobre a nossa mesa, a provisão é certa. Amém. Quando? Todos os dias, porque o pão era trocado todos os dias. Então, todos os dias haverá provisão na nossa mesa, quando nós consideramos a presença. Amém, queridos? Amém. Mesa é lugar de provisão e mesa também é lugar de aprendizado. Nós vamos ver o quantas vezes Jesus ele comunicava coisas às pessoas. Jesus falava para as multidões, Jesus falava para os seus discípulos, Jesus falava individualmente. Mas quando Jesus tinha uma instrução que precisava perpetuar, ele trazia os discípulos à mesa. Quando eram aquelas instruções que eram princípios, não só mandamentos, mas princípios eternos, que era para ser perpetuado, ele trazia os seus discípulos à mesa. Nós vamos ver lá em Lucas 22, Jesus deixando bem claro, no versículo 15, ele diz, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. E lá no 17 vai dizer que, e tomando um cálice, havendo dado graça, recebei e parti entre vós. Então Jesus usa o lugar da refeição para trazer instruções que nós levamos até hoje, porque eram instruções muito preciosas. Instruções preciosas não são dadas ao longo do caminho. Instruções preciosas não são dadas com a gente andando. Instruções preciosas não são dadas, talvez, lado a lado, mas elas são dadas olho no olho. E a mesa proporciona esse olho no olho. A mesa proporciona todos estarem voltados para o mesmo centro. Você já percebeu isso? Que numa mesa, seja quadrada, retangular ou circular, todos estão olhando para o mesmo lugar, todos estão olhando para o centro da mesa. Então, instruções preciosas, ensinamentos preciosos devem ser dados à mesa, porque aquele momento é o momento onde as coisas não roubam essas instruções. E Jesus usa lá, ele continua lá em Lucas 22, ele continua dizendo... Por exemplo, versículo 26, ele vai dizer sobre no mundo o maior é que domina o menor. Mas ele vem trazer uma instrução que a gente carrega até hoje. A gente precisa entender que ele diz, olha, os reis dos povos dominam sobre ele. Os que exercem a autoridade são chamados benfeitores. No versículo 26 de Lucas 22. Mas vós não sois assim. Diga, eu não sou assim não. Você faz parte de outro reino. Diga, é outro reino. É outro nível. Amém? E aí ele vai dizer, pelo contrário, maior entre vós seja como menor. E aquele que dirige seja o que serve. E querida, eu não quero que você... Eu não sei se já falaram minha fama, mas eu sou um destruidor de poesia, tá? Me perdoa, eu queria muito fazer poesia, mas eu sou mais para desfazer do que para fazer. Por quê? Porque às vezes a gente lê umas coisas dessa com voz de violino, né? E pensa, não, porque aquele que dirige seja o que serve. Mas na vida real não é assim. Você vê o pastor não lava banheiro.
que o pastor não lava banheiro? Porque banheiro só tem um só, ovelha tem muitas, né? Pastor cuida de ovelha, então ele trabalha mais do que quem lava banheiro. Você não gostou muito não, eu vou continuar falando. Por quê? Porque o maior seja o que dirige, significa que aquele que dá a direção serve a mais do que aquele que faz o serviço menor. Amém? Não estou falando em proporção de chamado ou valor, eu estou dizendo em tempo dedicado. Porque para fazer um ato, você dedica um tempo. Quando você dirige, você dedica muito tempo em muitas áreas. Por isso que às vezes nem aparece o serviço, porque você só conhece o serviço que você recebeu. Mas faz esse multiplicado aí para você entender. Então o maior, ele é o que mais serve. Quanto maior a responsabilidade, maior a posição, mais serviço tem. Amém? Serviço diluído para você talvez, mas para quem faz sabe quantas vezes fez. Então ele está dizendo aqui, ó, aquele que dirige seja como que serve, ou seja, no reino de Deus, posição, lugar de posição é lugar de serviço. É lugar para servir mais pessoas. Quanto mais alta a sua posição, é porque a sua esfera de serviço é maior. Amém? E ele continua dizendo aqui, pois qual é o maior? Quem está na mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? E Jesus ali está à mesa. Mas ele diz, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Então, uma instrução como essa, que você está aí com essa testa franzida, tentando assimilar, eu estou ouvindo barulho aqui do seu cérebro, mas como é assim, crec, crec, é na mesa que se faz. Porque é na mesa que nós estamos todos voltados para o mesmo centro. Então, a mesa na nossa casa, ela precisa ser um lugar de aprendizado, de instruções claras, que envolvam toda a família, instruções que devem ser perpetuadas de geração em geração, instruções que devem ser encaminhadas como um legado, elas não são dadas na sala vendo televisão, elas são dadas à mesa. Amém? Então diga comigo, mesa é um lugar de aprendizado. Glória a Deus. Mesa também é um lugar de construção de caráter. Nós construímos o caráter dos nossos filhos ao redor da mesa. Sabe, queridos, o pastor ministrou aqui sobre o bebezinho. E ele falou algo muito precioso sobre os pais polirem essa flecha. Porque se nós queremos que essa flecha seja eficiente e ela alcance o alvo, é necessário todo um trabalho de preparação para essa flecha. E hoje em dia, não sei se acontece aqui em Portugal, mas acontece lá no Brasil, quem está polindo as nossas flechas são as redes sociais, é a internet, é o telemóvel que está na palma da mão, que está polindo as nossas flechas. E o que será que está sendo ensinado para as nossas crianças através desses telemóveis, né? Através da internet? Tempo roubado de relacionamento, tempo roubado de comunhão. Porque quantas vezes os nossos filhos chegam em casa, jogam a mochila, pegam o celular e lá ficam o dia inteiro. Sabe lá Deus o que está sendo comunicado para eles. Quando o pastor falou também, um versículo que eu gosto muito, sobre ensina a criança no caminho. E ainda que ela cresça, não se desviará. Mas é você que ensina. E ensina onde? No caminho. E ensinar no caminho é muito diferente de ensinar o caminho. Porque se eu quiser chegar na igreja do Porto, eu vou ter dois irmãos. Tem um irmão que vai dizer, você sai daqui, vira à direita, dobra à esquerda, na quarta rua você sobe, depois você desce. Isso é ensinar o caminho. Agora, eu vou ter um outro irmão que vai dizer, vamos fazer o seguinte, eu vou levar você lá. Isso é ensinar no caminho. E muitas vezes nós estamos negligenciando esse papel que o Senhor nos deu de ensinar no caminho ao redor da mesa. E a mesa é uma proposta de Deus para nós forjarmos o caráter dos nossos filhos. E eu vou ler algo para você que eu confesso que eu já ministrei várias vezes sobre essa palavra, mas eu só entendi a eficácia dessa palavra quando eu conheci Portugal. Diz o seguinte, o Salmo 128, a partir do versículo 3. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa.
Então, ele diz que os nossos filhos serão como rebentos de uma oliveira ao redor da nossa mesa. E aí, conversando com o pastor Guilherme, eu observei as oliveiras que, abrindo um parênteses, são belíssimas. Parabéns a vocês pelas oliveiras, né? Na minha terra não tem oliveira, acredito que o clima não seja favorável, mas aqui é uma riqueza de oliveira. E aí, conversando com o pastor Guilherme, eu observei que tinham algumas oliveiras que haviam rebentos ao redor dela, não era só ela, aquela oliveira frondosa, mas que nasciam rebentos ao redor da oliveira, né? Tinham brotos ali em volta. E aí o pastor me explicou que a raiz da oliveira é algo muito forte, muito profundo e algo muito perpétuo, porque se cortar a oliveira, ela vai brotar esses rebentos. E, queridos, como foi fácil entender esse versículo, que os nossos filhos são como rebentos de uma oliveira, ao redor da nossa mesa. Então, você vê aqueles rebentos ao redor da oliveira mãe, da oliveira principal, aqueles rebentos nascendo. Isso comunica para a gente o quê? Primeiro, perpetuidade. Então, os nossos filhos, o ensinamento que nós estamos dando para eles ao redor da mesa, vão se perpetuar. Frutífera, porque tinha uma oliveira e vários rebentos, ou seja, ela está multiplicando, ela está frutificando. E a força daquela oliveira. Sabe, queridos, quando nós ensinamos os nossos filhos ao redor da mesa, e nós estamos formando o caráter dos nossos filhos ao redor da mesa, nós estamos perpetuando a vida de fé que nós estamos ensinando e dando exemplo aos nossos filhos, nós estamos perpetuando a palavra no coração dos nossos filhos, e ainda que eles cresçam, eles não vão se desviar, nós estamos tornando a nossa família frutífera. Tudo isso ao redor da mesa, é o que o salmista nos ensina. Então, ao redor da mesa, nós forjamos o caráter. Ao redor da mesa, nós ensinamos os nossos filhos, nós colocamos princípios poderosos, sem precisar estar pregando na igreja, mas a partir da nossa casa, nós estamos ensinando os nossos filhos. Não deixa que o celular ensine o seu filho, o telemóvel ensina o seu filho. Deus nos deu essa incumbência, essa missão. Somos nós, como pais, que ensinamos os nossos filhos. Queridos, como é bom uma família que para se ouvir, que não está comendo com um telemóvel na mão ou com a tela da televisão, a família que olha no olho, a família que segura na mão. Como foi o seu dia na escola? Como foi aquela prova? O que você está pensando sobre o futuro? Ao redor da mesa, relacionamentos. Eu costumo dizer, queridos, que Deus continuaria sendo Deus, mesmo que Ele não tivesse criado a humanidade. Ele é Deus e ponto final. Mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele decidiu, para ter relacionamento, nos criar. Então, Deus valoriza relacionamento. E aquilo que Deus valoriza, nós também valorizamos. Principalmente o relacionamento ao redor da mesa com a nossa família. Amém, queridos? Amém. E a mesa, ela tem essa capacidade de forjar caráter. Porque na mesa você se senta, fala, vê reação. Como eu falei, vocês estão todos voltados para o mesmo centro. Mas uma coisa que é interessante também, que mesa é um lugar muito propício para reconciliação. Sabe que uma casa que tem o hábito da mesa, ela vai resolver as suas questões. Eu não sei se na sua casa tem, na minha casa a gente tem os embrulhos vez ou outra. Amém? E talvez você pense que na casa de pastor, a gente acorda com a música da Branca de Neve, os passarinhos trazem tudo para a gente. Não é assim não, tá? É a vida como ela é. Tá? Mas, na realidade, temos também, com filhos, né? Os nossos filhos também ficam adolescentes, e assim como nós, eles acham que sabem mais do que o pai, porque você era assim também, faz parte, não é isso? Às vezes a gente esquece, né? Quando eu era adolescente era uma flor, não era não, querido. Você também questionava tudo, faz parte da idade. Então,
temos esses embrulhos. E aí o que acontece? Eu não tenho o hábito da mesa. O que acontece? Cada um vai para o seu quarto, cada um vai para a televisão, cada um pega o telefone, e aquilo que podia resolver em um dia vai levar 3 meses. Porque não há oportunidade criada para reconciliação. Agora a mesa, o hábito da mesa, a obrigatoriedade, diga comigo, obrigatoriedade. Diga de novo, obrigatoriedade. Porque agora a poesia é dizer que cada um faz o que quer. A criança não faz o que quer, não, nem adolescente, amém? Tem que formar o cérebro com 21 anos de idade para poder dizer o que quer. Até lá, a gente é que faz mesmo, a gente é que responde. Ah, pastor, mas isso é o quê? Isso é ditadura? Não, querido. Isso é que o cérebro dele não é formado, tanto que ele não pode ser preso por qualquer coisa que ele fizer. Porque o cérebro dele não está formado, ainda está se formando, então está tudo bem. Enquanto não tem cérebro formado, senta e ouve aí o que eu estou falando, tá bom? É assim, bem delicado, porque eu estou com pouco tempo aqui. Amém? Mas, voltando ao fato de que mesa é um lugar de reconciliação. Agora, se eu não tenho o hábito da mesa, isso pode se perder. E sabe o que eu gosto? Salmos 23, todo mundo conhece, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Cai 10 mil para um lado, cai 10 mil para o outro lado. E a gente fica feliz com isso. Aí, quando chega no versículo 5, vai dizer assim: preparas uma mesa na presença do meu adversário. Unge a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Se você cantava Tem Sabor de Mel, aqui chegou essa música triste? É porque eu nunca vi crente tão vingativo, né? Tem sabor de mel. O bicho se vinga e se delicia. Então, querido, tem coisa que diz que é gosto, mas não é de Deus não, tá bom? Então, talvez você leia isso aqui com sabor de mel. Não, Deus vai botar uma mesa na presença dos meus adversários. Vai mostrar para ele que eu sou ungido, meu cálice vai transbordar e eles vão ficar lá com sede. Não, querido, isso não é Deus não, isso é departamento de baixo, tá bom? Lá em cima não tem esse negócio não, isso aí que você está fazendo. Não, eu só quero que receba em dobro o que deseja para mim. A transportadora é de baixo, a de cima não faz essa entrega, tá bom? Porque às vezes tu está confundindo o pessoal, né? Porque diz que Lúcio pode virar anjo de luz, aí tu contrata a transportadora, o mal que ele me deseja eu quero em dobro para ele. Querido, tu contratou o povo errado, tá bom? Vai voltar para você. Então fica tranquilo com esse negócio de saber quem é Deus, que Deus é bom, não muda, e Ele não vai mudar para você ter sabor de mel não, tá? Se Ele vai colocar você diante dos seus adversários e vai te ungir, a unção é para um propósito. E qual é o seu primeiro chamado? Pronto. Deus vai te ungir para tu ter sabor de mel? Não, é para reconciliação, querido. Ele vai te colocar na mesa, vai botar o adversário na frente, vai te ungir para reconciliação. Porque o lugar da mesa é lugar de reconciliação, é lugar de olhar um no olho do outro. Às vezes você não está com vontade. Quem nunca sentiu vontade de chutar tudo e ir embora? Só eu, de vez em quando? Que às vezes a pessoa pergunta: pastor, o senhor já teve vontade de separar? Separar nunca, mas matar? Né? Às vezes acontece. Mas o que a gente tem que fazer? O que Paulo diz: renovar a mente, murrar a carne. Amém? E é a mesma coisa, gente. Eu só estou dizendo o que você pensa. Tá bom? E aí a gente vive essas situações. E aí, quando é que eu vou resolver? Eu vou esperar a oportunidade? Não. Todo dia na minha casa eu tenho que sentar na mesa. Querendo ou não querendo. Estando feliz ou não estando feliz. E aí eu vou fazer o quê? Vou dar de cara com a pessoa. Vou ter que resolver. Então, mesa é lugar de reconciliação. E deixa eu dizer, Deus está dizendo aqui que te unge para. Amém. Amém? Então, mesa é um lugar onde o seu suposto adversário, você vai ser ungido para a reconciliação. E o seu cálice vai transbordar, não vai te faltar nada no perdão e na reconciliação. Amém? Então, crie o hábito e o padrão da mesa na sua casa. Estabeleça que mesa não depende de vontade. Hoje eu não quero, não tem querer não, é todo mundo senta. Inclusive você. Que às vezes você também não vai querer, mas você senta. Porque ali é o lugar que proporciona a reconciliação. Amém? Amém. Mesa também é um lugar... O tom muda, né? É assim, é brabo aqui, aí aqui fica manso. É para você ir gerindo aos poucos. Alguém tem que ser manso na relação, né? Amém. É tudo combinado, tá? Mesa, queridos, também é um lugar de reforçar a identidade. Eu vou ler para você uma passagem que está lá em 2 Samuel, no capítulo 9.
E vou explicar mais ou menos esse contexto aqui. Diz o seguinte no versículo 7. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. A história aqui é a seguinte, Saul era rei, Jonatas era filho de Saul e amigo de Davi. Só que por algumas situações, Saul perde o reinado, Jonatas é morto, e Davi tinha feito uma aliança com Jonatas, porque ele era amigo de Davi. E Davi era um cara que considerava a aliança. Davi não era um cara perfeito, mas era um cara que sabia voltar atrás, pedir perdão, se arrepender, porque considerava uma aliança feita. E aí, muitos anos depois que Saul saiu do reinado, deixou o trono, Davi assume esse trono. E, em um determinado momento, Davi lembra do acordo e da aliança que ele tinha com Jonatas, e ele pergunta, ainda há alguém da casa de Saul para que eu possa exercer bondade com esta pessoa? E aí alguém diz, olha, tem sim, Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. E Davi manda chamar Mefibosete. Mefibosete, quando Saul perde o trono, Mefibosete, ele cai de uma janela e ele fica defeituoso das pernas. E aí ele foge para um lugar chamado Lodebar. E esse nome Lodebar significa lugar sem pasto ou lugar sem vegetação. Apesar de Mefibosete ser criado neste lugar, ele foi criado na casa de um homem rico chamado Maqui. Então Mefibosete, ele não passou necessidade porque a cidade era sem pasto, porque ele estava guardado em uma casa que tinha provisão. E já aí fica a dica para você. Você carrega a provisão dentro de você. Ainda que você esteja num lugar sem pasto, sem vegetação, sem prosperidade, a prosperidade está dentro de você. Amém, queridos? E aí, quando Mefibosete ouve esse chamado de Davi, que ele chega diante de Davi, ele fala, quem sou eu, ó rei? Para que você me mande chamar. Eu sou como um cão morto. Então, Mefibosete tinha um problema, identidade. Ele não se via mais como da família real. Ele não se via mais como um herdeiro real. Ele se via como um cão morto. E isso não foi porque a cidade era sem pasto. Isso foi porque a identidade dele foi corrompida. Quando ele teve o grande problema lá, que o seu avô saiu do reinado, a identidade de Mefibosete foi corrompida. E aí ele vem para a mesa de Davi, e Davi diz algo muito importante para ele. Davi diz, daqui para frente, você sempre comerá na mesa do rei. Sabe, queridos, isso é muito semelhante ao que Jesus fez por nós. Amém. Nós estávamos como Mefibosete, sem identidade, perdido, num lugar de escassez, mas Jesus veio e nos resgatou. O pão vivo que desceu do céu nos trouxe para a mesa real. Amém, queridos? E aonde isso foi resolvido? Ao redor da mesa. Então, identidade pode ser restaurada ao redor da mesa. Sabe que muitas vezes os nossos filhos estão com problemas de identidade, não sabe se é homem, não sabe se é mulher, não sabe se é amado, se não é amado. Às vezes os nossos adolescentes, tudo que eles querem é ouvir da nossa boca que eles são filhos amados. E isso, queridos, ao redor da mesa é muito mais fácil de dizer. Naquele momento de comunhão, naquele momento de relacionamento. Sabe que quando Deus quis reforçar a identidade de Jesus, Deus disse para ele, você é meu filho. E não é qualquer filho, é um filho amado. E tem mais, eu tenho alegria em você. Olha que reforço de identidade para aquele filho. Quantas vezes você já falou isso para o seu filho esse mês? Você é meu filho e eu te amo. E eu tenho alegria naquilo que você faz. Agora, olha que interessante, querido. Jesus ouviu isso de Deus. Logo depois, Jesus foi levado ao deserto.
E a Bíblia diz que a primeira tentação de Jesus não foi transforma essa pedra em pão, porque você está com fome. Não. A primeira fala de Satanás para Jesus é: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Então, o que Satanás estava colocando em xeque? A identidade de Jesus. Só que Deus tinha reforçado a identidade dele. Antes dele ir para o deserto, Deus disse: você é meu filho, e meu filho amado. Reforçou a identidade. Queridos, quando nós reforçamos a identidade dos nossos filhos ao redor da mesa, e eles saírem, e o traficante vier, e a companhia errada vier, e a má influência vier, ele está saindo de casa com a identidade reforçada. Não, eu tenho um pai que me ama, eu tenho uma mãe que me ama, eu sei que eu sou amado, que eu sou querido, que eu vou dar alegria ao meu pai. Amém, queridos? A identidade de Mefibosete foi recuperada ao redor da mesa. Oh, glória! Amém. E vale lembrar que Mefibosete tinha ficado deficiente e naquela mesa, sentado, todo mundo é igual. Amém? A deficiência dele foi coberta naquela mesa. A mesa tem essa capacidade de fazer com que a gente esteja no mesmo nível. Talvez você tenha um filho pequeno, criança ainda, e muitas vezes você fala com ele de cima para baixo. A mesa te obriga a ficar na mesma altura, a olhar nos olhos. Isso proporciona maior entendimento. Amém? Agora, a mesa também é um lugar de repartir. Mesa é um lugar que se aprende a repartir. Porque quando nós sentamos à mesa e colocamos o alimento na mesa, né? Talvez na sua casa você coma francesa, alguém te sirva, mas o normal, né? O jeito brasileiro é a mesa portuguesa com a comida na mesa e a gente se serve ali. Então, nessa questão do repartir publicamente, um na frente do outro, é diferente você ir na geladeira, servir a você e quem vier depois que se vire. Não, você está ali na mesa. O repartir, ele é justo, ele é exposto um para o outro. E eu gosto de lembrar que talvez quem aqui, valendo um livro que o seu pastor vai dar para você, eu quero perguntar a você, quem lembra aqui qual foi a primeira multiplicação de pães? Fala para mim. Valendo. Qual foi? Quem fez a primeira multiplicação? Pronto, é o que a gente acha normalmente, mas sabe que Jesus conhecia a palavra e ele tinha lido lá, 2 Reis, capítulo 4, e ele tinha visto Eliseu multiplicar pães. Então, 2 Reis, capítulo 4, abre lá para você conferir e não dizer que eu estou contando heresia. Vai dizer, 2 Reis, capítulo 4, vai falar assim, no versículo 42, veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães de primícia. Pães de primícia são os pães da primeira massa, a primeira fornada. São os pães reservados, amém? E ele diz, 20 pães de cevada e espiga verde no seu alforje. Disse Eliseu, dá ao povo para que coma. Lembra de alguma coisa que diz isso? Dá ao povo para que coma. E assim como aquele discípulo falou para Jesus, esse servo falou, porém seu servo lhe disse, como hei eu de pôr isso diante de 100 homens, 20 pãezinhos? Ele tornou a dizer, Eliseu, da mesma forma que Jesus, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Qual a semelhança desse texto com a multiplicação de Jesus? Em primeiro lugar, o que foi servido, a primícia. Aí, depois, pastores locais, isso dá um bom ofertório, amém? Porque dízimo você não traz o que sobra, amém? Dízimo você traz como Abel, do princípio, do melhor. Quem trouxe a sobra foi Caim, e Deus não se alegrou, amém? Diga, eu não sou Caim. Fala para a pessoa do lado também, vê se tudo vai ser Caim também não, amém? Caim, lembra, estou na dúvida, quem é que fez o certo, quem é que fez o errado? Abel fez o certo, que a Bíblia diz que a oferta dele chega, o aroma da oferta dele chega ao Senhor até hoje. Aí eu quero lembrar, quem fez o errado? Caim, pronto, lembrou. Você não é Caim, amém? Então, você não vai fazer a sua oferta com a sobra. Aqui também, era o pão da primícia, era o melhor, o primeiro. E sabe de uma coisa? Esse Deus multiplica. Porque tem gente que pensa que Deus multiplica todas as coisas.
Pastor, eu comprei uma geladeira nova, trouxe a velha para a igreja. Leva e volta. Arreda, Satanás. Vai trazer semente bichada para a igreja? Deus não multiplica semente bichada, não. Não serve para a tua casa, vai servir para a igreja. Pastor, depois o senhor conserta, tá? Eu não tenho tempo de ser gentil, então eu vou falar logo. Mas, querido, deixa eu explicar uma coisa. O processo da multiplicação é o mesmo. O valor da semente. Nesse caso aqui era o pão da primícia, e lá no menino eram 5 pães e 2 peixes. Era tudo que ele tinha, não era a sobra do lanche. Era tudo que ele tinha. Amém? Era o McLanche feliz da dele, para ele só e talvez a família. Mas ele entregou ao Senhor. Então, a gente aprende na mesa que o que a gente entrega ao Senhor e a gente dá o nosso melhor, Deus multiplica. Amém? Então, a mesa, ela faz isso, porque já aconteceu, por exemplo, uma vez, eu lembro da minha casa de madrugada, a família do meu pai era uma família nordestina, veio visitar o Rio de Janeiro, não tinha para onde indicar a minha casa. Eles chegaram lá por volta de meia-noite, tudo que minha mãe tinha era ovo e feijão, para servir uma Kombi cheia. E ela fez uma farofa de ovo grande, botou água no feijão, serviu a mesa, todo mundo comeu. A mesa ensina isso. A mesa ensina que se você reparte, dá para todo mundo. Se você reparte, Deus multiplica. Se você, como Jesus, dá graças à mesa, aquilo ali rende. Mas onde é que seu filho vai aprender isso? Vendo você agir dessa forma na mesa, vendo repartir. Eu costumo brincar, a Marcela é filha única, eu sou filho de uma casa com 5 irmãos. Então, na minha casa, tinha regra para tudo, né? Para tirar o arroz, tinha que escolher um cantinho e cavar. Porque quem tira arroz por cima, deixa a sobra para o outro, né? A raspa. Então, a gente tinha que cavar o arroz. A gente tinha a escala do bico do pão, porque não tinha pão francês, era bisnaga. Então, quem comia o bico de pão na segunda, não comia na terça. Mas isso foi ruim para mim? Não, querido. Isso criou o dom da repartição. Pensa numa pessoa que pega um bolo e que vive para 300 pessoas com facilidade. Por quê? Porque eu vi a minha família repartindo. E aonde eu vou aprender isso? Pegando comida na geladeira? Não, eu vou sentar à mesa, eu vou ver repartir, eu vou criar o hábito de repartir, eu vou dar graça àquele alimento e a provisão não vai faltar. Seus filhos vão ver isso e eles vão levar isso para a vida deles. Amém? Glória a Deus. Mesa também é lugar de gratidão. Nós temos um exemplo que eu gosto demais, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 12, o exemplo onde Jesus vai até Betânia para comer com os seus amigos. Lázaro não era da equipe ministerial de Jesus, Lázaro e sua família eram amigos de Jesus, e Betânia era o lugar de descanso de Jesus, o lugar onde ele ia se recarregar, encher o seu tanque. E lá estava ao redor da mesa, Lázaro, a Bíblia diz que estava sentado ao lado de Jesus, Maria, a Bíblia diz que estava aos pés de Jesus, ungindo, e Marta estava servindo. E aí, queridos, a gente vê os 3, cada um com um chamado, e os 3 dando a Jesus o seu melhor do seu chamado. Alguns capítulos anteriores, a gente vê Lázaro morto, e Jesus ressuscita Lázaro. Então, naquele banquete, naquela ceia que estava proposta, lá em João, no capítulo 12, eles estavam fazendo uma mesa de gratidão à vida de Lázaro que foi recuperada. Todos ao redor da mesa, celebrando com um coração de gratidão. Sabe que quando nós colocamos a nossa mesa e o nosso coração está cheio de gratidão, queridos, você tem família. Ainda que a sua família não seja perfeita, a minha também não é. Nós temos 31 anos de casado. Não é sempre perfeito, a gente não anda nas nuvens, não é? A gente não acorda bailando. Não, é vida como ela é. Tem horário, tem compromisso, tem boleto, né? Tem de vez em quando, né? Tem tudo isso, como na sua casa. Mas sabe que bom que a gente tem casa, que bom que a gente tem família, que bom que a gente tem um lugar para voltar, que bom que Lázaro ressuscitou.
Quantas coisas na sua casa estavam mortas, mas quando você veio para a palavra e ouviu a palavra e se abriu a palavra e praticou a palavra, porque vir à igreja é uma coisa e viver a prática da palavra é outra coisa, não é? A gente vem para a igreja, a gente pode vir para a igreja, sentar, ouvir, mas não ter transformação. Porque a palavra ela é poderosa, mas é a palavra que nós deixamos cair no nosso coração e decidimos praticar. Como Tiago fala no capítulo 1, a partir do versículo 20, 21, 22, que nós devemos acolher a palavra com mansidão. A palavra que está sendo enxertada em nós, ela tem uma forma de ser acolhida. Acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. É a palavra que nós acolhemos com mansidão, é que é poderosa para gerar transformação. Então, não é vir à igreja, é ouvir a palavra, é praticar a palavra, é não ser um ouvinte negligente, mas um operoso praticante da palavra. Então, queridos, áreas da sua vida que foram ressuscitadas quando você veio para Cristo. Você teve um encontro com Jesus e assim como Lázaro saiu do túmulo, áreas da sua vida saíram do túmulo, receberam vida nova. Isso é motivo de gratidão ao redor da mesa, convidando Jesus para a sua mesa. É motivo de dizer aos seus filhos, estamos aqui com gratidão ao Senhor. Amém, queridos? Então, na casa de Lázaro, houve uma mesa de gratidão, porque Lázaro estava morto, mas reviveu. E lá estava Lázaro ao redor de Jesus, Maria ungindo os seus pés e Marta servindo, porque o chamado de Marta era diaconia. E diaconia não consegue ficar parado. Diaconia não é carnal não, gente. Fulano é carnal, vem para a igreja e fica o tempo todo servindo. Não, é diaconia, é chamado. Não consegue ver algo fora do lugar. Não é carnalidade não, é chamado. Amém? Glória a Deus pelos diáconos e pelo chamado ao serviço. Amém, queridos? E Maria estava lá como chamado de adoradora, ungindo os pés de Jesus. Aonde, queridos? Diante da mesa. Amém? Amém. E eu gosto sempre de lembrar que você pode ter pensado, não, mas Jesus chamou a atenção de Marta quando ela estava falando lá de fazer serviço e Maria aos pés dele. Não, Jesus chamou a atenção não é porque ela estava servindo, é porque ela estava murmurando. Servir murmurando não presta, amém? Agora, quando ela estava servindo de boa, ela não foi repreendida aqui. Amém? Então, a questão, porque às vezes tem gente que não quer fazer nada na igreja e acha escolher a melhor parte. Não, querido, é outra história, tá bom? Fica ligado, tá bom? Glória a Deus. Você sabe que a segunda multiplicação deu menos cesto do que a primeira de Jesus? Porque teve um lá que escondeu o peixe no barco. Cuidado para você não estar escondendo o peixe no barco também. Tá bom? Não só nega para Deus o dom que Ele te deu, não. Amém? Não estava no script, não, mas você sabe que você precisa ouvir, recebe aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Mesa é lugar... É bom de ministrar na casa dos outros, é uma delícia. Sabe por quê? Amanhã eu vou embora, o pastor que lute. Mesa é lugar de culto doméstico. O que é culto doméstico? Deus, volta aqui, Espírito Santo, volta Jesus rapidinho, só que agora você vai ser o pai, ela vai ser a mãe, ele vai ser o filho. Traz uma filha para mim, vem Mariana, por favor. Pronto. Temos aqui uma família para se reunir à mesa. Você está vendo aqui à sua frente uma mesa retangular linda. Está vendo aí todo mundo? Está retangular, linda. Essa família vai se sentar à mesa. Papai, por favor, procure o seu lugar na mesa. A mesa é retangular. Ache o seu lugar na mesa. Chega para trás, você vai esbarrar no vidro. Isso aí, pronto. Papai está sentado na cabeceira da mesa. Amém? Por que papai senta na cabeceira da mesa? Quem sabe dizer? Isso. E você dorme como na sua cama? Você bota o travesseiro aonde na sua cama? Na cabeceira, porque lugar de cabeça é aonde? Na cabeceira. Simples, né? Se nem ler versículo. Tem gente discutindo. Quem senta onde? Gente, o cabeça senta na cabeceira e acabou. O nome é esse. Ou então muda o nome da cabeceira. Ah, mas a minha mesa é redonda, mas tem um lugar de comando. Você sabe que tem um lugar de quem dá comando.
Geralmente é um lugar preso, virado para a porta, que não tem acesso à cozinha. Quem senta ali não levanta, não é? Então você sabe, todo mundo sabe. É que às vezes crente se faz de bobo, né? Mas todo mundo sabe qual é o lugar do comando num lugar. Porque o comando não se mexe, ele não tem acesso à cozinha, à bandeja. Ele fica preso ali e fala, pega isso, por favor. Não é isso? Então pronto. Aí ele sentou na cabeceira. Mamãe vai sentar onde, mamãe? Ao lado, amém. Se for um dia de uma cerimônia muito grande, ela até pode sentar na outra cabeceira para dividir essa ajuda. Mas ela foi criada para quê? Para ser cabeça? Deus disse que ela seria o quê? Auxiliadora o quê? Idônea significa capacitada, né? Então elas vêm com tentáculos. Elas estão vários tentáculos, né? Porque o homem ligou a televisão, acabou. Só fala com ele, o máximo vai ganhar um hang, não sei o que você está falando. Né? Deu 3 itens da lista, ele só compra 2. Porque ele foi criado para caçar, ele não foi criado para fazer muita coisa, Ou não. compra 4. Amém? 2 estavam na lista e 2 ele resolveu comprar. Isso, pode ser. Né? Pode ser também. Então, era lançamento na promoção. Aí está aqui a auxiliadora com seus tentáculos, né? Para resolver todas as situações. E aí aonde que a filhota senta? Pode ser, filhota senta ao outro lado também. E o filhote, vamos supor que a mesa é quadrada. O filhote senta onde? Na outra cabeceira. E se a mesa é retangular? Lá para o lado, irmãozinho. Isso. Aqui na outra cabeceira é só se não tiver outro lugar para ele sentar. Porque se não tiver, o ideal é que ele sente na cabeceira para imitar o pai e ela sente, sem ser na cabeceira, para imitar a mãe. Porque se você botar ela na cabeceira com tentáculos, é um perigo. Amém? Porque a mulher tem capacidade de fazer muita coisa. Aí tu dá um lugar de direção para ela, né? É uma situação. Porque Salomão só tinha 700 mulheres porque não tinha carro. Porque eu duvido que ele ia andar com 700 falando, olha o sinal, olha o quebra-mola, colocou o cinto. Não vai passar por esse caminho? Sem carro é moleza. Eu quero ver ele de carro com 700. Duvido. Então, sentamos aqui, a cabeça está aqui. Ele quer o sal. Está perto dele? Não. Ele vai ter que incomodar alguém. Aí você vai pedir, por favor, pega o sal para mim. Deus, volta. Quem está aí? Quem está aí? Volta aí. Amém. Aí vai pedir o sal. Ele vai pedir alguém vai servi-lo. E aí, provavelmente, a auxiliadora vai fazer isso. Aí ele vai virar num dia, olhar para a filha adolescente com a cara emburrada. Aí ele vai falar assim, quem está com essa cara emburrada? Vai ganhar um chutinho embaixo da mesa com um tentáculo. O tentáculo vai cutucar e falar, ela fez uma prova ruim hoje. Porque elas têm essa capacidade, né? Ele está olhando para a caça, viu a cara ruim, quer saber por quê. Ela não, ela sabe que teve uma prova ali, que ali que tirou 10, aqui que tirou 6. Então ela vai contornar isso tudo. Ela precisa estar num lugar que acesse a todos. E ele, no lugar da direção. Mas pastor, a mesa é tão complicada assim? Não, não é complicado. Se na tua casa está funcionando tudo, vai ser natural. Mas se não está, isso aqui é um culto doméstico. Todo dia a sua filha está vendo o que uma auxiliadora faz e o seu filho está vendo o que o cabeça dá direção. Todo dia eles vão provar isso. Todo dia o cabeça vai dizer, vamos orar, fulana ora hoje, Beltrano ora hoje. Não é a mamãe que decide isso, é o papai que decide isso. Porque ele vai dar a direção, ele vai mostrar. Esse menino vai crescer falando assim, quando eu tiver a minha casa eu vou ter governo também, eu vou ter direção. A filha vai crescer e vai ver, opa, eu vou ser como a minha mãe, eu vou ser uma auxiliadora. Meu pai às vezes se atrapalha, minha mãe ajeita tudo. Eu também tenho tentáculos, eu também tenho habilidade, eu vou ser assim. Agora, quando a gente troca esse lugar, coloca o filho aqui, essa casa está sem cabeça, sem governo. Porque o lugar de honra da sua mesa não é do seu filho, nem o melhor pedaço do frango. Por quê? Porque ele precisa assistir honra, para desejar ter honra quando crescer. Agora, se ele vê uma mãe que desonra o pai, ele talvez nem queira casar com uma mulher. Aí você vai fazer na igreja, pastor, meu filho agora está procurando um homem. Ele, claro, ele quer viver o que você vivia. Ele viu que o homem lá não servia para nada. Ele vai querer ser isso? Não, querido, ele vai querer ser o que ele vê.
Amém? O lugar do pai é o lugar da cabeça, o lugar da mãe é o lugar do auxílio, é o lugar do suporte, porque ela foi capacitada para isso, ele foi capacitado para isso. Então você vê que uma coisa simples pode trazer muito resultado. Isso é um culto doméstico. Não abra mão desse culto na sua casa, amém? Dá uma salva aqui para essa família. E para a gente já começar a encerrar, esse culto doméstico, o pai vai dizer para a família, ou ele mesmo vai orar, ou ele vai dizer para alguém orar. E ali, queridos, nós estamos celebrando esse pão da presença. Lembra o pão lá da mesa de Êxodo 25, aquele pão da proposta, o pão da proposição, que todos os dias era renovado. Ali, no culto doméstico, a gente está dando graças ao nosso provedor. Nós estamos ensinando aos nossos filhos de onde vêm os nossos recursos. O Senhor é a nossa fonte, uma fonte inesgotável. Então, você está ensinando o seu filho, ensinando a sua filha, que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Não é na força do nosso braço, é naquilo que o Senhor pode fazer por nós, porque o nosso braço pode falhar, mas o Senhor não falha. Amém, queridos? E para terminar a minha parte, mesa também é um lugar de revelação. Quando a gente olha para a palavra, e a gente vê lá em Lucas, no capítulo 24, eu vou só contextualizar você. Jesus tinha morrido, ressuscitado, e 2 rapazes, por conta da tristeza da morte de Jesus, estavam indo embora de Jerusalém. E eles estavam indo no caminho de uma cidade chamada Emaús. E aqueles 2 jovens, ao sair de Jerusalém, indo na direção de Emaús, eles encontram Jesus. E Jesus começa a conversar com eles, e Jesus pergunta, vocês estão falando sobre o quê? E Jesus fala, aí os meninos falam, você não sabe do Nazareno que morreu, foi crucificado e coisa e tal. E aí Jesus caminhando com eles, me fala mais aí desse episódio, né? O senso de humor de Jesus. Me fala mais aí sobre esse episódio. E eles começam a contar. E a Bíblia diz que num dado momento, eles entram em um lugar para fazer uma refeição. E a Bíblia diz que no partir do pão, a revelação chega, os olhos são iluminados, e eles entendem que aquele era o Cristo ressurreto. Aonde isso aconteceu? No partir do pão. A revelação chegou. Sabe que quando nós estamos à mesa, e nesse culto doméstico, nesse partir do pão, talvez você possa receber a instrução que você precisa, a revelação que você precisa, aquilo que você está orando e ainda não veio resposta, a resposta pode vir no partir do pão, ao redor da mesa, com os irmãos, com a família. Revelação chega. E revelação chegou para aqueles 2. E olha que coisa interessante, queridos, como é a perfeição de Deus. Eles estavam saindo da cidade, indo para outra cidade. A Bíblia diz que quando eles recebem a revelação da ressurreição do Cristo, que eles voltam para a cidade. E sabe o que acontece naquela cidade? Acontece naquela cidade que está escrita em Atos, no capítulo 2. A descida do Espírito Santo. Se eles estivessem indo embora, eles não iam usufruir do revestimento de poder através do batismo com o Espírito Santo. Mas eles receberam a revelação e voltaram para a cidade e receberam a bênção. Amém. Mas aonde começou? Ao redor da mesa, no partir do pão. Amém, queridos? Amém. Para a gente encerrar, eu já quero pedir o Ministério de Música para subir, para me ajudar. Eu quero lembrar você que mesa também é um lugar de celebração. Mesa é um lugar que deve ser um lugar de celebração. Eu sei que muitas vezes na mesa vai haver correção, na mesa vai haver um ajuste, na mesa vai haver o treinamento, ensinar, mas a nossa mesa, assim como é a ceia na igreja, ela deve ser um lugar de celebração. O partir o pão deve ser um motivo de celebração. Nós ceiamos porque temos uma aliança, e a aliança com um Deus que promoveu a nossa cura, a nossa restauração, que nos trouxe para o lugar de filho através do sacrifício do seu Filho Jesus.
Então, mesa deve ser o lugar de celebração. E eu quero trazer um episódio que com certeza você conhece, mas para que você olhe com um pouco mais de cuidado. Talvez você esteja aqui e o seu filho possa estar desviado, talvez o seu casamento possa estar numa situação desafiadora, talvez você tenha um parente ou alguém que se afastou de você, e eu quero dizer para você a importância da mesa nesses episódios. Nós vamos ler lá em Lucas 15, a parábola do filho pródigo, o filho gastão, o filho gastador, aquele que pegou a herança e consumiu, né? E às vezes a gente olha para esse filho pródigo e diz: meu Deus, como ele pode fazer isso? Como ele pode pegar os bens do seu pai e consumir de forma absoluta? Querido, muitas vezes nós recebemos dons e talentos que são para servir na igreja e a gente está gastando lá fora também, de forma absoluta. Ou você acha que quem deu o dom para os cantores que você vê cantando músicas que honram a Satanás foi Satanás? Satanás não tem dom para dar, não. Deus deu o dom e a pessoa usa o que ela quer. Então, se você ouve ali uma voz linda de um cantor e fala: meu Deus, louvando Satanás, foi Deus que deu, porque os dons são irrevogáveis. E nós, dentro da igreja, às vezes recebemos dons para servir a igreja e estamos usando ele lá fora ou sonegando dentro da igreja. Então, muitas vezes somos filhos pródigos também, porque Deus não nos deu chamada reconciliação, não nos ungiu, não nos deu uma mochila de ferramenta para a gente fazer piquenique. Não, Ele deu para trabalho, para serviço, amém? E no serviço a gente se diverte. A gente se diverte por quê? Porque fazer o que você foi chamado é lazer puro, é diversão pura, amém? Mas fecha esse parênteses e volta para cá. E Lucas 15, 13 vai estar dizendo assim: passaram não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Agora preste atenção comigo. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e esse o mandou para os seus campos a guardar porcos. Lembrando aqui que para o povo judeu, guardar porco, cuidar de porco era um animal imundo, era um serviço sem prestígio, amém? E aí, no 16 vai dizer: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comia, mas ninguém lhe dava nada. Então, diga comigo, então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Olha que curioso, versículo 14 vai dizer que ele começou a passar necessidade, escassez. Ele passou a ter a falta, ele ficou pobre, mas não diz que ele lembrou da casa dos pais. Não foi a necessidade, não foi a escassez que fez ele lembrar das casas do pai. No versículo 15 vai dizer que ele ficou sem ter onde morar. Não foi a falta de teto que fez ele lembrar da casa dos pais. Ele se agregou a um cidadão e foi fazer um serviço humilhante para ele. Mas não foi essa humilhação que fez ele lembrar da casa dos pais. Aí no versículo 16 vai dizer que ele queria comer a sobra dos porcos. Aquilo era a pior hipótese para um povo judeu. Comer porco já era imundo, imagina a sobra do porco. Ele foi lá no fundo do poço, mas ainda assim ele não lembrou da casa dos pais. Mas em determinado momento, vai dizer no versículo 17, caindo em si, nessa hora, ele se deu conta de quem ele era e aonde ele estava. Ele disse: quantos trabalhadores da casa do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Eu gosto de pensar que foi pela ausência da mesa que ele lembrou da casa do pai. E não foi nem a mesa dos filhos, ele lembrou da mesa dos trabalhadores. Ele falou: olha, na casa do meu pai, a celebração na mesa, a fartura na mesa, Aleluia. Até os trabalhadores estão bem servidos. E eu saio desse lugar e escolho estar num lugar onde eu estou passando por tudo isso. Não, eu tenho uma mesa. Amém. Tem uma mesa que me espera. Eu gosto de pensar, ele não sentiu falta da cama, ele não sentiu falta do teto, ele não sentiu falta de ser guardado. O que ele sentiu falta? De uma mesa de celebração, uma mesa de honra. E aí ele pega esse pai para voltar para essa casa, não como filho, porque a mesa era tão celebrada que como servo já servia. Mas quando ele volta para casa, o pai dele fala: não, você não é servo.
você é filho. Mata o cordeiro. Mata o melhor cordeiro e traz aqui, porque nós vamos celebrar, porque meu filho estava morto e ele ressuscitou. Agora eu quero lembrar você, qual a lembrança que o seu filho, quando for tentado pela droga, quando for tentado pela prostituição, quando for tentado pela questão sexual, quando for tentado pela mídia, qual a lembrança que ele tem da mesa da sua casa? Ele tem lembrança de uma mesa que falava mal dos irmãos? Ele tem lembrança de uma mesa que falava mal dos líderes da igreja? Ele tem lembrança de uma mesa que denegria as pessoas? Ou ele tem lembrança de uma mesa de celebração? Ele tem lembrança de uma casa onde, mesmo que quando o irmão falte, esse assunto não é levado à mesa. Porque você quer desviar seu filho, trata os problemas da igreja na mesa. Porque o diabo nunca vai contar os problemas dele. O diabo na televisão vai mostrar cada mulher linda tomando cerveja. Com a cintura fininha. Vai no bar e vê se tu acha uma daquelas. Porque o diabo não mostra o que ele não quer que você veja, não. Mas a gente, às vezes, como crente, está levando para a mesa da nossa casa aquilo que a gente devia guardar. Está levando a nudez de Noé para a mesa da nossa casa. Amém, queridos? A mesa da sua casa é uma mesa de celebração, de louvores a Deus, de elogio à sua igreja, de elogio aos irmãos. E aquilo que não está bom, a gente cobre para os nossos filhos terem uma boa lembrança. Amém. Mesa Aleluia. é lugar de celebração. O dedo já ficou assim, é porque já não sou mais eu que estou falando, amém? Então recebe aí, tá bom? Mesa é lugar de celebração. Mesa é lugar onde seus filhos vão ter gosto de sentar. Tem que ter louça bonita na que você puder. Tem que ter a mesa servida. Ah, eu só tenho prato Duralex. Não sei se existe aqui, lá é o mais barato que tem. Mas o Duralex vai estar todo arrumadinho. Vai estar com o copo de geleia vai estar lavado, de requeijão. Vai estar brilhando. Tá tudo bem. Mas eu vou dizer que a minha mesa é um lugar de celebração, porque eu tenho um teto, porque eu tenho uma cama, porque eu tenho uma família e principalmente porque eu tenho aliança com um Deus que me provê. Amém? Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Pai, Aleluia. obrigado, Senhor. Obrigado. Você pode começar baixinho. Nós vamos celebrar porque a mesa da sua casa é um lugar de provisão. A mesa da sua casa é um lugar de reconciliação. A mesa da sua casa é um lugar de revelação. É um lugar de restituição, restauração. A mesa da sua casa é um lugar onde você recebe do Senhor, você reparte e você tem acesso a tudo aquilo que Deus planejou para você. Aleluia. Nós não estamos aqui para dizer para você o quanto é importante uma mesa física, mas eu estou dizendo para você que essa mesa física pode se tornar uma mesa espiritual e selar a sua família. Amém? Aleluia. Levanta as suas mãos, ergue Obrigado, seus braços. Pai. Pai, obrigado, Senhor. Eu te louvo, Senhor, te agradeço, porque o Senhor nos deu não só uma maneira de viver em família. Pai, nós estamos aqui em família, pessoas tão diferentes, com tantos defeitos, com tantas qualidades, cada um com um pensamento sobre algo, cada um com o seu time, com o seu partido político, com o seu grau de cultura, com o seu nível social, mas nós estamos reunidos porque o Senhor colocou uma mesa farta, aonde o teu filho se serviu para nós, ele mesmo se sacrificou para que nós comêssemos da sua carne e fôssemos curados, para que nós tomássemos do seu cálice e tivéssemos a filiação que só ele tinha, mas ele distribuiu para nós. Nós estamos numa mesa onde somos diferentes sim, mas estamos unidos num só propósito, mostrar que o Senhor é Cristo, que o Senhor vive e que Ele reina sobre a nossa vida. Pai, obrigado, Pai, pelas nossas diferenças que nos unem, obrigado pelas nossas fraquezas que o Teu Espírito assiste. Obrigado, Pai, porque aquilo que eu tenho de bom, eu posso cobrir a fraqueza do meu irmão. Aleluia. Naquilo que ele é deficiente, Amém. eu posso ocultar a deficiência dele. Sim. E levar